Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Doutor Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com. No ar, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Salve, salve galera, aqui quem tá falando é Franz e mais um Umbanda Consciente de Juventude. Então eu peço que vocês elevem o pensamento a Deus, aos divinos orixás, aos tronos regentes, todos guardiões dos mistérios da lei maior e da justiça divina, e pedindo aos nossos guias e mentores espirituais que nos amparem em mais esse programa. E caso tenha algum espírito não preparado para o que vamos realizar agora, que ele seja envolvido, curado, regenerado, encaminhado para o seu lugar de merecimento na criação. Amém. Gente, hoje, mais uma vez, estou com o Flávio. Boa noite, Flávio. Boa noite, Franz. Boa noite, meus queridos irmãos de fé. Muito bom estar aqui com vocês mais uma semana. Agradeço de coração a permissão que vocês me dão de entrar aí nos seus lares, sempre trazendo aí novos temas para a gente conversar a respeito, chegar a novas conclusões e evoluirmos como umbandistas, como seres humanos, nos tornarmos aí melhores pessoas para nós mesmos e para o mundo que a gente vive. Então, você aí que está acompanhando o programa UCJ na Rádio Toques de Aruanda, muito obrigado pela permissão. Mais um programa e hoje com uma novidade muito boa. Hoje eu estou com um amigo, irmão de fé, Paul Sammer. Tudo bem, Paul? Boa noite. Boa noite, Franz. Boa noite, Flávio. Seja muito bem-vindo aí ao nosso programa. Gostaria que você pudesse fazer uma breve apresentação de quem que é o Paul, né, para que as pessoas te conheçam. Também é um irmão do Instituto aí. Boa noite, pessoal. Tá me ouvindo? É uma honra muito grande poder participar desse programa, né, acrescentando aí um pouquinho dos meus conhecimentos. Eu sou um umbandista de coração e eu faço um trabalho de atendimento de pessoas, né, atendo as pessoas com seus problemas. Eu uso uma metodologia de coaching, de programação neurolinguística, que ajuda as pessoas na solução das suas questões de vida, questões espirituais, na busca do seu caminho, no seu caminho de luz. Então é uma alegria muito grande estar aqui com vocês hoje. Legal. E falando em busca, né, em busca de caminhos, muito bem que você tocou nesse assunto. Hoje a gente vai começar uma série de assuntos relacionados a compulsões, a vícios, e que dentro da Umbanda a gente tem uma forma de trabalhar, um arquétipo que é muito ligado a isso, que é o arquétipo dos obsessores, né? Os obsessores são aqueles espíritos que veem que você tem um espaço a ser preenchido ou não está conseguindo se amar mais e o tanto quanto gostaria, e vem uma oportunidade aí de te iludibriar com um fato externo, né? Um fato que faz com que você fique refém desse espírito, dessa consciência, que também é um refém, que também é um espírito que tem muitos vazios, talvez uma vivência que ele não soube preencher com coisas boas, ou não entendeu a mensagem positiva que essa vivência teve, e acaba ligando a nós, é claro,
né, além pelos cordões energéticos, de fato, mas por algum tipo de vazio que é preenchido em simbiose, né? Então, o obsessor ele tem essa característica, né? Então, quando você não está preenchido e você não determina um propósito para o vazio, porque para você ser preenchido de algo, você tem que ter um vazio, né, que é criado por Exu, e esse vazio tem que ter um propósito maior, um propósito energético. E quando esse vazio não tem um propósito energético, ou seja, ele é criado de forma extintiva, de forma compulsória, ele abre brecha para os obsessores. E aí eu peço para que o Flávio, depois o Paul, ou enfim, comente um pouco disso pelo ponto de vista deles. Lembrando que o intuito hoje é falar sobre vícios e comportamentos viciosos, espíritos obsessores que têm essa abertura do vício, né? E além dos vícios, aqueles vícios que já são bem rotulados, os vícios, por exemplo, bebida, comida, fumo, os vícios que a população é, já rotula, existem outros comportamentos viciados que passam despercebidos e que podem ser gatilhos, né, para outros. Então, por favor, Flávio. Vamos lá então, querido irmão Franz, queridos irmãos que acompanham de casa. O processo da ilusão do obsessor, nos meus atendimentos eu gosto muito de ilustrar as coisas com fatos que a gente possa conseguir visualizar para melhorar o entendimento. Então agora vou fazer um momento aqui Discovery Channel. O processo de ilusão do obsessor, ele é mais ou menos, ele é muito similar com um morcego quando ele chupa o sangue do cavalo, porque ele faz uma feridinha e ele fica constantemente lambendo ali aquela ferida. Naquela ferida tem na saliva do morcego tem uma enzima que vai passar uma informação para o corpo do cavalo dizendo que está tudo bem, que ele não tem nenhum corte, para o sangue não ser coagulado. Ou seja, o organismo pensa que está tudo bem, continua bombeando o sangue e o morcego vai lá e tira proveito de toda essa situação. O processo de obsessão ele é muito parecido nesse sentido da ilusão. O obsediado, muito dificilmente ele vai perceber isso. Porque ele está, o sistema, os corpos dele estão recebendo uma informação ilusória de que não está acontecendo nada, de que ele pode continuar enviando os estímulos, e aí estímulos podem ser de diversas formas, podem ser estímulos afetivos, estímulos energéticos, estímulos químicos, né? Aí vai depender do objetivo do obsessor ali e fica realmente um efeito bola de neve, né? Como um cachorro correndo atrás do próprio rabo. Você não entende o que está acontecendo, simplesmente nada dá certo, mas pela sua ótica está tudo bem, porque você está vivendo ali uma ilusão imposta pelo obsessor, e é um processo realmente muito, muito difícil, né, de ser interrompido. Ele pode ser interrompido de duas maneiras, ou através da conscientização de quem está sendo obsediado, ou através de processos aí magísticos, religiosos, doutrinários. E aí com certeza esses processos aí religiosos e magísticos o nosso querido irmão Franz vai poder dar ótimos detalhes. E o processo de deixar de ser obsediado através da expansão de consciência e do entendimento das necessidades afetivas e fisiológicas do corpo, eu acho que entra muito bem aí no que o nosso querido irmão Paul tem para falar. Ele que está agregando aí um outro ponto de vista para o nosso programa. Eu acho que é muito interessante. Aí como é que fica essa questão aí da abertura energética que a pessoa dá em função dos vícios, seja ele
químico ou afetivo, ou começa no afetivo e depois vai para o químico? Como é que é isso do ponto de vista do coaching? Então, uma forma que eu gosto de olhar para esse tema porque às vezes as pessoas se perguntam, né? Eu tenho um vício, ou tenho uma compulsão, ou não tenho, né? Então a gente já começa a ficar em dúvida logo a partir daí, né? Então uma forma de olhar para essa questão é pensar no processo de escolha. O que nós queremos é que cada um tenha escolha sobre os seus comportamentos, tenha escolha sobre a sua vida, tenha escolha sobre os resultados que colhe na sua vida. E toda a questão ela começa a surgir como um problema quando não há escolha. Quando a pessoa diz assim, eu nem percebi e já estava, por exemplo, abrindo a geladeira e comendo alguma coisa, né? Ou eu nem me dei conta e já fiz um comportamento que eu repetidamente faço e que não é saudável para mim. Então começa o problema quando a pessoa diz assim, eu escolho para mim não fazer isso, mas eu não consigo, e eu faço, né? Então quando nós estamos falando desse eu não consigo, é que nós começamos a entrar num universo de procurar entender o que é que está acontecendo, né? Realmente, trazendo um pouco para a visão da Umbanda, é exatamente isso. Quando a pessoa ela tem um comportamento onde ela começa a ter alguns comportamentos onde ela não tem o controle, onde ela perdeu o controle do seu sentido, perdeu o controle da sua vida, do seu caminhar, é um sinal claro de obsessor. Muita gente, muito umbandista, entende que o obsessor ele só provoca fatos externos, né? Então, o grande pedido aí dentro das giras de Umbanda, dentro do ritual eu estou sem emprego, eu estou sem amor, eu estou sem saúde. E muitas vezes a pessoa tem uma visão de fora da coisa, ou seja, eu estou sem porque alguém não me dá, né? E não porque, por exemplo, a pessoa está numa série de comportamentos que a paralisaram ou está com influência externa da coisa. Então, eu trago um pouco a visão da oferenda, né? Um outro ponto de vista da oferenda. A oferenda energética é justamente isso. Existe a oferenda energética que o caboclo pede para que preencha-se um campo energético vibracional de elementos vivos, ativos e pensantes, que vão fazer com que a pessoa tenha um estado aí dentro de uma virtude divina. Uma oferenda para o amor, uma oferenda para a fé, uma oferenda para o conhecimento. Mas existe ainda aquelas oferendas que fazem com que a pessoa seja dado uma oferenda para que o obsessor se preencha primeiro. Então veja o trabalho. Muitas vezes a oferenda que o guia pede, ela não é direcionada diretamente à pessoa. Ela é direcionada porque ele vê a necessidade do obsessor. O obsessor, ele começa a influenciar em um desejo, começa a controlar um desejo, um comportamento, porque ele não está preenchido nesse vazio. Então ele começa a ter uma simbiose, ele substitui. E a oferenda vai fazer com que o obsessor se sinta pleno, né? Se sinta pleno naquela virtude que o caboclo, o preto velho, o Exu identificou, qualquer guia, e ele possa seguir o seu caminho. Ele possa deixar o padrão vicioso, o comportamento dominador que o obsessor tem. E é muito interessante quando, por exemplo, a gente vê da visão talvez
terapêutica, por assim dizer, né? Eu não sei como eu disse, depois o povo me corrija se eu estiver errado, é que quando você faz um processo onde a pessoa tenha onde você faz uma terapia que a pessoa se controle melhor ou tenha um objetivo, acho que está muito direcionado ao objetivo. Tem objetivo, ela começa a ter um comportamento menos viciado, porque ela toma o controle da vida dela, né? É isso mesmo? É isso, a pessoa começa a entender o que é que está acontecendo com ela. Ela começa a tomar consciência e começa a ter um primeiro passo, vamos dizer assim, a ter um primeiro controle. Então, em algum momento, a pessoa consegue não fazer aquele comportamento que ela não quer, né? Então, quando ela faz isso uma vez, vamos falar, por exemplo, um cigarro, né? Então, tem uma hora do dia que a pessoa gosta muito de fumar, que é depois do almoço, depois que tomou um cafezinho, então ela vai lá e fuma. E uma vez, né, uma única vez, ela não fuma. Ela tem consciência de que ela quer fumar, ela precisa fumar, né, ela sente uma necessidade e ela não fuma. Naquele momento, o que aconteceu? Ela toma consciência de que é um comportamento que ela faz e que ela não quer fazer, que é algo que está levando ela a fazer isso. Então, esse momento é um momento muito difícil, porque a pessoa fala assim, poxa, eu realmente não estou conseguindo escolher, né? E é uma tomada de consciência muito importante e que muitas vezes determina até a busca de ajuda para poder se libertar de alguma coisa mais séria ou que está realmente prejudicando a vida da pessoa. E é muito importante, pô, você falou que a pessoa não pode, ela não, né, ela perde o poder de escolha. Então, se você não está fazendo essa escolha, alguém está fazendo ela por você. É importante você identificar quem é que está fazendo essa escolha por você. Se é um fator bioquímico do seu corpo, se é um fator político, social, ou se é um fator espiritual. Muitos dos nossos queridos irmãos que ainda estão presos, estão vibrando na densidade dos prazeres materiais, eles precisam sim, eles sentem sim a necessidade de preencher esse vazio deles, e aí por ressonância eles buscam alguém que também compartilhe desse mesmo vazio, e aí acontece o acoplamento e vira aí essa relação simbiótica que o Franz falou. Então, identificou que você não está tendo poder de escolha? Respire fundo e vamos tentar entender quem é que está escolhendo isso por você para saber a melhor forma de tratar. Se é uma escolha que está sendo feita por uma reação bioquímica do seu corpo, é um tipo de abordagem que tem que ter. Se é uma escolha que você, por alguma pressão social, enfim, política de trabalho, é outra abordagem. E se você está sendo induzido por forças de outros planos, também é uma outra abordagem. Um grande indicador de que você está sendo induzido a fazer isso são comportamentos ritualísticos em volta do vício. Então, quando é sempre no mesmo horário, precisa ter uma certa preparação. Quem é viciado em café, a xícara tem que estar com a asa virada para o lado, tem que ser sempre a mesma xícara, a mesma hora. Isso é um grande indicador de um padrão viciante aí no comportamento de vocês. E um outro aspecto, talvez um aspecto muito sutil, que pouca gente aborda, é o comportamento vicioso ou ainda o obsessor com a roupagem do guia. Por quê? Porque o guia, ele está aí, o próprio nome diz, para guiar e não para tomar decisões por nós. E muitos de obsessores estão aí com roupagem de guias, determinando, mandando e desmandando na vida das pessoas. Eles põem uma determinação e aí o médium que está
sendo obsediado por esse guia, por esse obsessor, ele acaba sendo sempre controlado, ou seja, ele não consegue tomar uma decisão por si mesmo. O guia determinou, eu vou fazer. O guia me mandou fazer isso. O guia me mandou fazer aquilo. O meu guia pediu tal coisa. E as pessoas que estão do lado, se elas põem um passo para trás e visualiza de uma forma ampla, fora do processo, elas conseguem ver que ali está um padrão viciado e obsessor. Por quê? Porque o guia começa a querer manipular uma vida. Já viram aquela frase, aquela que é muito comum em terreiros? E se eu não fizer tal coisa, o meu guia vai me bater. Eu estou apanhando do orixá. Porque se eu não fizer oferenda, o meu orixá vai me punir. Isso é só mais um nível de obsessores. E muitas vezes, passo a bola de novo pro Paul, esses padrões, eles são muito fortes socialmente. Ou seja, se eu trabalhar, olha que obsessor muito inteligente esse. Se eu não trabalhar, eu não tenho dinheiro. Se eu não trabalhar muito, se eu não ficar 15 horas no meu serviço, eu não tenho dinheiro. Se eu não passar com fulano de tal da minha família não vai gostar de mim. Tem um monte de obsessores, de padrões obsessivos que estão aí, estão, por exemplo, eu vou citar aqui a propaganda de Natal que nós temos. A propaganda de Natal que nós temos é a Coca-Cola. Então hoje o Papai Noel, que era há uns anos atrás, acho que desde que eu me lembro por gente, que ele se coloca ali, na TV, é uma propaganda da Coca-Cola. Todo mundo atribui, não vejo, aí vocês me corrigem se eu estiver errado, meus irmãos, não vejo mesa de Natal sem uma Coca-Cola. Por quê? Porque isso já é uma ressonância, uma simbiose. Toda vez que a gente vê aquela propaganda nos nossos canais de TV, e qualquer propaganda, eu citei essa porque essa é a mais que eu acho absurdo, que fala ajude alguém no seu Natal com a propaganda da Coca-Cola. Isso é como se você comprasse uma Coca-Cola, você estaria ajudando alguém. Não sei, de repente ajuda aqueles que trabalham dentro da Coca, mas efetivamente falando, eu acho que é só mais uma maneira do capitalismo se crescer aí. Mas tem muitas das informações obsessivas, que estão embutidas aí e que nos fazem ao vício. Por exemplo, o vício por roupas, o vício de comidas, coisas. Outro exemplo, se eu vejo um M grande amarelo e eu ainda não almocei, o que eu faço? Eu vou e paro no McDonald's. Então, e mesmo às vezes eu querendo comer um arroz e feijão, porque aquilo é um padrão vicioso, viciado, obsessivo. Então, são coisas assim muito sutis, e eu estou falando isso porque o obsessor, muitas vezes, as pessoas vão no terreiro de Umbanda esperando o obsessor que cai no chão, que grita e que xinga você. Esse, meus irmãos, são batedores. Batedores são aqueles que
talvez por uma falta de consciência, ou num grau evolutivo diferente, não pior, mas diferente, eles vão no terreiro de Umbanda, eles se apegam a você, e eles vão no terreiro e são desmistificados ali, porque eles não aguentam mais a dor, então eles se mostram. O obsessor, ele não se mostra, ele está ali, ele é muito inteligente, e ele está ali de uma forma sutil em tudo, absolutamente tudo que você vê e faz. Então, pô, Pensando um pouquinho, né, nisso tudo que está sendo dito, quando nós vamos trabalhar as questões de vícios, de compulsão, nós nos perguntamos às vezes como que pode, né? De onde que isso vem? Como é que isso chegou nesse ponto? E é comum nós encontrarmos uma questão associada a algum tipo de compulsão ou de vício, que é uma questão de um vazio interno, né? Que seria, vamos dizer, como se fosse o que veio antes, né? O que veio primeiro, né? Antes do vício começar. Então tem um vazio interno, um vazio no qual assim a pessoa ela não se preenche por ela mesma, ela não está plena de si mesma. Então ela necessita de um elemento externo, de alguma coisa que vem de fora para poder se preencher. E de fato, né? Então ela começa uma atitude ou um comportamento ou começa a consumir alguma coisa para tentar preencher um vazio, não é? E muitas vezes momentaneamente ela se sente preenchida, então isso dá um alívio, o que faz com que seja algo que parece eficiente, e de uma certa forma é eficiente em preencher um vazio. Não quer dizer que está tornando a pessoa plena por si mesma, completa, né? Plena de si, cheia do seu próprio poder de escolha e de decisão. Não chega nesse ponto, mas preenche de alguma forma, né? E acaba alimentando esse padrão repetitivo. Então, quando nós olhamos para isso, nós precisamos às vezes pensar como que nós podemos preencher a nós mesmos, né, os nossos vazios internos. Né? O primeiro passo é ter consciência desse vazio quando ele existe, né? Para que, uma vez isso estando preenchido, não tem ninguém que vem de fora para se alimentar, vamos dizer, dessa fraqueza que está apresentada aí. E, meus queridos irmãos, esse vazio que o colega Paul falou é um vazio que eu acho que a grande maioria de quem trabalha na Umbanda já sentiu, que é um vazio que acontece quando aquilo que a sociedade colocou para você no sistema de crença, salvo algumas exceções de quem já nasceu em família umbandista, é o despertar da mediunidade, quando você percebe que tudo aquilo que te ensinaram em relação aos planos superiores não é verdade, e aí se gera um grande vazio. O que acontece, o que eu estou fazendo, eu sou mediador de quem, para quê, e infelizmente muitos que despertam a mediunidade numa faixa nova preenchem esse vazio com os vícios da matéria. Hoje a quantidade de médiuns assim poderosíssimos que estão por aí vagando, perdidos, é muito grande. Isso eu posso falar por experiência própria, porque trabalhei muitos anos na noite organizando eventos e realmente eu via coisas incríveis assim acontecendo em termos de campos energéticos, de acoplamento, de espiritualidade. Via pessoas assim com o campo mediúnico abertíssimo, completamente capazes de serem atuantes, não só sobre a bandeira da Umbanda, mas de qualquer outra doutrina que permite essa comunicação, e não estavam conseguindo preencher o vazio com informação, com consciência que entrasse em ressonância à frequência que elas estavam vibrando. Então, é muito comum isso, vocês verem médiums que infelizmente não conseguem ou não acham
casas, não acham terreiros que supram esse vazio, que preencham esse vazio com informação, com fundamento, com doutrina, e aí ficam vagando nessas relações simbióticas com os obsessores, porque lembrando, gente, se os obsessores eles se acoplam com pessoas que não estão com o campo mediúnico bem desenvolvido, imagina naquelas que estão com o campo desenvolvido e são realmente mediadoras entre os dois planos. Pode ter certeza que o acoplamento é muito mais profundo, a drenagem energética é muito mais intensa e é por essas e outras que vocês veem aí algumas casas, né, alguns terreiros, comandados não por guias, não por entidades de luz, mas você vê aí realmente terreiros comandados por obsessores, comandados por espíritos umbralinos, e infelizmente essa é uma realidade, né? Infelizmente essa é uma realidade, né, irmão Franz? Quantos terreiros aí a gente conhece que as pessoas começam a frequentar e depois que entram lá nada mais dá certo na vida da pessoa, mas ela também não consegue sair e só pensa no terreiro e ir pro terreiro e fazer coisa para lá e nada dá certo, mas cada vez mais ela coloca mais tempo, mais dinheiro, mais intenção lá. Isso é um sinal de uma relação viciante entre o pai da casa, entre esse obsessor que se passa por guia, entre os frequentadores. Não é difícil de ver isso não, né, Francis? Não é, e temos que tomar cuidado sempre para que não tenha essa abertura em nós, né, em nossas casas de luz, porque às vezes por uma... É o que eu falo sempre aqui no Instituto para todos. Se você está aqui, esteja por objetivos pessoais e não pelo Franz ou pelo qualquer pessoa que esteja aqui. Por quê? Porque o vício, assim como o Paul falou, ele é uma substituição. Então você substitui um vício por outro e sem se preencher. E o que acontece? Para mim falar de vício, eu não posso deixar de falar de Exu, né? Porque Exu é o Senhor do vazio. Falamos muito aí, no decorrer dessa meia hora, de vazio, de preenchimento, de como o obsessor entra e te dá uma informação forçada que você precisa de alguma coisa. E por que eu falei de Exu? Porque Exu é o Senhor do vazio. Então toda vez que existe um vazio, e Exu como regente vai preencher com virtudes divinas. Então por isso que geralmente o obsessor, quando ele é pego dentro de um terreiro de umbanda, não necessariamente ele é um exurizado, ele se exuriza. Ou seja, ele vê que ele está vazio, é esgotado e no campo de Exu ele é tratado, ele é recolhido para que ele possa se preencher de força e poder de realização. Então, por isso que a maioria dos obsessores que são envolvidos aí nos terreiros de Umbanda, eles vêm com o arquétipo de Exu. Não por eles serem Exus, mas é porque naquele momento que ele é pego, que tem o choque energético, para que ele tenha consciência, ele já cai em forma de Exu, exurizado, para que ele possa ser acolhido e trabalhado por uma falange. Muitas vezes, o obsessor, ele não está em nenhuma falange, ele está no vazio, ele está fora de uma virtude divina em seu eixo equilibrado e reto. O vazio é isso, as virtudes, você tem a virtude, vamos supor que você tem fé, amor e geração uma do lado da outra, só para você ver. E eu não estou nem na fé e nem no amor, eu estou no vazio dela, ou seja, eu preciso de um eixo para que eu possa me complementar e receber vibrações divinas positivas. Eu entro no vazio
Estou perdido ali nesse vazio. Nesse vazio tem a regência do Orixá Exu, que pega esse espírito e dá uma função energética. Por isso que os obsessores, eles respondem quando é perguntado para o obsessor: mas quem você é? Ele fala: eu sou um tranca-ruas. Não necessariamente que é um tranca-ruas que está atacando, mas que naquele instante ele está sendo, para que ele tenha uma situação no espaço, para que ele se situe no espaço, ele é arrebanhado por aquela força e começa a responder a esse nome para que ele seja direcionado. Não necessariamente ele é um tranca-ruas, não sei se deu para entender, mas ele começa a responder pelo nome de uma entidade Exu, pois o tranca-ruas, porque em qualquer, você pega em terreiro de Umbanda, igreja evangélica, coitado do tranca-ruas, né? Ele é o cara que é o que é o referência aí. Mas por quê? Porque tranca-ruas é um Exu da ordem. Então o espírito desordenado cai na linha de tranca-ruas. Mas não porque era um tranca-ruas, um Exu necessariamente negativado, mas sim aquele espírito recebeu a irradiação ali do Orixá Exu, e tranca-ruas é o regente, ele adota aquele espírito naquele momento, para que ele possa tomar o choque de realidade, e a partir daquela consciência começa a se reordenar. Então, essa é a visão, meus irmãos. Não é porque Exu é mal, Exu é ruim, não. É porque antes, previamente, ele adota aquele espírito, porque ele sabe que aquele espírito já vai receber o choque. E através deste choque ele vai responder por uma consciência viva e divina. E essa consciência pode ser o nome de qualquer Exu. Tá certo? Eu vou fazer um pequeno intervalo aí. Já voltamos com mais de vícios, vazio e um contexto espiritualizado para todos vocês aí. Salve, salve, galera, voltando aqui, né? Hoje com um programa bastante interessante sobre vício. Então falamos aí um pouco do espiritual, né? O porquê que o espírito, quando ele é um obsessor, quando ele tem um choque de realidade, ele tem essa questão de adotar uma falange de Exu para responder, para que ele possa ser direcionado, né? Mas isso é um ponto de vista externo, né? Eu vou perguntar para o Paul, e do ponto de vista individual, e a pessoa, né? A pessoa, como que é esse comportamento com relação à pessoa, né? É importante que a pessoa que percebe que está sem escolha em alguma área da sua vida, em algum campo, que está se vendo num comportamento repetitivo, compulsivo ou num vício, é importante que a pessoa olhe para dentro de si por um momento, antes de fazer o comportamento, né? Ela pare por um momento, olhe para dentro de si e perceba que emoção que existe ali, né? O que está acontecendo? Tem algum nervosismo? Tem alguma angústia? Tem alguma sensação de tristeza? É importante que a pessoa entre em contato com a sua emoção e perceba por si mesma qual é a emoção que ela está sentindo naquela hora, né? E nesse momento perceba onde no seu corpo essa emoção se encontra, né? É mais na garganta? Está mais no peito? É alguma coisa mais na barriga? Onde que você sente essa emoção, né? E você percebendo isso, junto com a emoção, vai poder perceber também uma respiração que acompanha. Então tenha consciência nesse momento da emoção que está sentindo e da respiração que acompanha essa emoção. Como que está essa respiração, né? Você vai perceber que ela não é a sua respiração normal. Eu vou até pedir para o Fábio falar um pouquinho mais de respiração, que é essa parte de consciência de si mesmo, ela é muito importante.
Bom, muito bom essa oportunidade, querido irmão Paul, que você deu para falar, até porque uma das minhas formações é como professor de yoga, e no yoga a respiração ela é a chave de tudo. E eu, através de experiências pessoais, de estudos feitos dentro de algumas correntes da medicina, cheguei à conclusão de que a respiração é realmente uma interface de trocas energéticas com o elemento ar. Então é muito importante você ter consciência no ato de respirar, entender o que você está trazendo para dentro de você, o que você vai estar emanando de dentro de você de volta para o reino elemental. Isso é algo muito importante, e entendendo que a respiração influencia os processos bioquímicos e endócrinos do nosso corpo e, consequentemente, vão influenciar a forma com que a gente pensa, a forma com que a gente toma as atitudes. Tenho certeza que todos os ouvintes, os que acompanham de casa, já ouviram o termo conte até 10. Por que conte até 10? Porque contando até 10 você se permite respirar mais tempo. Respirando mais tempo, com consciência, você se abre aí para o campo intuitivo dos seus guias, dos seus mestres, até para a sua centelha divina, e aí sim você consegue perceber exatamente se é você que está tomando aquela decisão ou se aquela decisão está sendo tomada por você. A respiração é uma das formas de você se reconectar com a sua centelha divina, o seu eu interior, e aí falar, opa, sou eu mesmo que estou tomando essa decisão, optei por isso, vou fazer e vou colher todos os benefícios e as consequências, ou, opa, não, peraí, realmente estou sendo induzido, estou sendo levado a tomar essa decisão, não estou ponderando o que isso vai me agregar, o que isso vai me trazer de consequências, e aí caracteriza um vício, né, dentro do ponto de vista que nós estamos abordando aqui no programa de hoje. Uma questão que os queridos irmãos de casa devem estar pensando porque ao acompanhar esse programa, né, é inerente você não se autoanalisar. Então a gente começa, né, a ver os hábitos e tal, e tem pessoas que falam, poxa vida, mas eu só sou teoricamente viciado em coisas boas, em coisas que me dão prazer. E aí eu volto a pergunta para o Paul, dentro do ponto de vista dessa ferramenta fantástica que é a PNL, existe isso, Paul? Existe vício no prazer? Eu sou viciado em prazer? O vício no prazer pode me trazer consequências? Existe isso? Então, a questão toda, a programação neurolinguística olha sempre sobre esse ponto de vista do que você está escolhendo para você, né? Então, se é algo que está te fazendo bem, que você escolheu para você, que bom, né? Então, é uma coisa muito, muito útil. Algumas pessoas, nós percebemos, né, no tratamento de pessoas, que é comum o vício e isso sendo substituído ao longo da vida, né? Então, pode ser que quando era mais criança tinha um vício em videogame, depois foi substituído por um cigarro. Pode ser que em algum outro momento é comum a pessoa falar que parou de fumar e começou a comer mais. Então, tem uma substituição. E algumas pessoas conseguem, de uma maneira muito feliz, substituir um vício que era algo prejudicial para a vida dela por algo saudável, como fazer um exercício, por exemplo, né? Ou beber água mais vezes ao dia, que também é recomendado para pessoas que não tomam água, esquecem, né? Então dá para, da mesma forma como é possível trabalhar uma questão de vício para que a pessoa se liberte dele, né? Dependendo do vício, com mais dificuldade ou menos, da mesma forma é possível trabalhar uma pessoa para que ela crie um hábito saudável, né? Que passe a funcionar de uma maneira automática. E nesse momento ela teve escolha antes, ela teve escolha quando ela criou o hábito, né? Por exemplo, a pessoa pode criar um hábito de escovar os dentes após as refeições. E isso é um hábito saudável, né? Que uma pessoa que não tem, ela pode criar esse hábito
e ela pode passar a fazer isso de uma maneira quase automática, onde naquele momento ela não está escolhendo o que ela quer fazer, porque ela já escolheu antes, né? Ela já escolheu quando ela se programou, né? Nós chamamos assim, se programou a ter um comportamento repetitivo e saudável, não é? Então, da mesma forma como algo pode ser ruim, pode ser bom, não é? Depende muito de cada um, do quanto que a pessoa sente que isso faz bem para ela, do que ela escolhe, e até mesmo dos valores individuais, né? Porque muitas vezes algo que pode ser muito bom e saudável para uma pessoa, para outra pode não ser bom e nem saudável. Então nós precisamos ter sempre esse parâmetro de respeito, né, do que cada um escolhe para si. Então nós estamos falando aí um assunto muito abrangente aí, que é o vício versus comportamento. No ponto de vista da Umbanda, por que é exigido dos médiuns, exigido de uma forma individual? Porque eu acho que ninguém obriga ninguém a nada, né? Senão a pessoa vira um obsessor, né? Mas no ponto de vista individual, a pessoa está se exigindo um conhecimento maior, com um pouco mais de flexibilidade. Eu sempre, quando eu vou abrir uma gira, no dia tem umas preparações. E eu faço as minhas preparações nada ritualística conhecida. Então, por exemplo, muita gente fala assim, não, tome um banho de rosa branca e acenda uma vela e faça um monte de procedimento antes de começar. Eu faço esses procedimentos, mas de uma forma não direcionar um orixá, um guia. Eu peço a consciência superior da Umbanda. Porque eu consigo estar em contato para ver o que é ego, o que não é, para ver qual é o comportamento que eu quero ter, qual é o comportamento que eu estou influenciado. Então, tanto que os irmãos que puderem conhecer aqui o Instituto Plenitude, na rua Sérgio Meira 41, vão ver que nem sempre sou eu que puxo a gira. Eu estou no Atabaque, eu estou em Cambone, eu tô aonde eu sinto que devo estar. E isso mostra que de certa forma, é claro, como ser humano, tem muitos comportamentos viciantes, viciados, né? Porque acho que só quando a gente desencarnar e ascender que a gente vai ter essa total controle dos sentidos, né? E a Umbanda ela tem exigido muito uma conscientização dos orixás. Não é só o fato de viciadamente incorporar um Ogum no arquétipo de cavaleiro, aí o médium põe o dedo para cima, bate no peito, sem entender o que aquela força está fazendo ali. Ou o preto velho no arquétipo do vozinho, da vozinha, que fala manso, fala de uma forma carinhosa, mas sem entender a sabedoria que o preto velho traz. E isso, meus irmãos, aqui no Instituto Plenitude, ele é uma coisa que está sendo praticada, ou seja, de uma forma prática e sob o ponto de vista da vivência, nós estamos fazendo o nosso desenvolvimento espiritual. Porque, além de tudo, tem os médios que não são médios incorporantes, né? Então eles são, e esses são os mais legais porque eles nos fazem, me fizeram como o sacerdote responsável, pensar em um programa mais amplo, um programa onde todos possam praticar e vivenciar a Umbanda. Então sair do vício eu incorporo, eu dou passe, o Exu tem que vir incorporado assim, mas eu nem sei por que ele vem nesse arquétipo, eu nem sei por que ele está nesse ponto, então eu começo a ter um comportamento umbralino
dentro da Umbanda. Olha que engraçado. Por quê? Porque eu tô cego, eu tô incorporando, eu tô fazendo aquilo porque todo mundo tá fazendo. Porque alguém falou que aquele arquétipo, o caboclo tem que bater no peito e gritar e dar o brado dele, tem que ser assim o caboclo. E eu tenho uma pessoa, tem algumas pessoas aqui que a incorporação deles é totalmente sem um arquétipo. E eu não posso negar, eu vejo, eu não posso negar que é o caboclo. E a pessoa fica preocupada. Eu não estou incorporando porque eu não estou batendo no peito, eu não estou gritando. O meu Exu não está com a garra para trás. E eu estou sentindo a força aí. E o que eu faço? Então, é de boa prática que a gente faça sempre um exame de consciência, uma meditação. Até meditação é um campo legal para o Flávio falar, um pouco bom. Por que eu estou indo? Quais foram as minhas escolhas durante o dia? Quais serão as minhas próximas escolhas? O Pô é uma pessoa que trabalha com programação neurolinguística. Então, enquanto eu estou me programando, ou eu estou vivendo por viver, né, indo naquela batidão e não percebo, não lembro de olhar, ter a consciência da minha respiração, a consciência do meu pé, do meu braço, da postura do meu corpo, não lembro da consciência de por que eu pensei assim, por que eu senti tal emoção, né? E tudo isso é comportamento que abre espaço para o obsessor. Eu sugiro sob o ponto de vista da Umbanda, que você... Não vou pedir para você acender uma vela ou utilizar qualquer elemento. Eu vou pedir para que você se conecte com o seu orixá da forma que você achar melhor. Se você acha que tem que ter uma vela, põe uma vela. Se você acha que tem que ter uma pedra, põe uma pedra. Água, ou não acha que não vai ter que ter nada, não tem problema. Mas o orixá, ele é virtude. Então, se conecte, por exemplo, na virtude da ordem e veja o que você fez de forma organizada. Porque se você vê o que você fez de forma organizada, você tem a noção daquilo que está desorganizado na sua vida. Se você conectar o amor, veja tudo aquilo que você fez de forma amorosa, de forma afetiva, e aí você vai ver tudo aquilo que você fez de forma da paixão, por impulso. E aí você vai falar com o seu pai Ogum, com a sua mãe Oxum, de uma forma conscientizadora. Não mais com um arquétipo só, mas sim como um estilo de vida mesmo, uma coisa que você faça de uma forma natural, não porque você precisa acender uma vela para Ogum ou para Oxum, porque senão Ogum e Oxum não estariam lá, mas porque você se sente parte do todo, e essa consciência Ogum, a consciência Oxum, está aí nos seus sentidos da vida. E todos os orixás, né? Então, eu passo a palavra para meus irmãos, meu irmão Flávio, meu irmão Paul, para que eles possam dar a visão. Essa é a minha dica. A dica relacionada à Umbanda é o como eu faço para vir para a minha gira, para abrir a minha gira. É como eu sigo aqui. Bom, então, agradecendo aí mais uma vez a oportunidade de ter estado com vocês. O programa já está chegando no final. A dica que eu dou para vocês: atenção nos pensamentos e atenção nos sentimentos. Estejam sempre pensando coisas boas, sentindo coisas boas para você, para as outras pessoas. Procurem não julgar o próximo, não se julgar, e fazendo isso, por incrível que pareça, só fazendo isso vocês já conseguem criar aí um padrão vibracional bem satisfatório e favorável. Aos queridos irmãos que são médios de incorporação, cuidado com o vício
em incorporar. Lembre-se que os guias são consciências de luz, eles não aparecem para dar showzinho, eles não aparecem para animar festinha de aniversário, e se você sente essa necessidade, você pode estar sim viciado em alguma coisa e esse vício pode abrir vazios aí para serem preenchidos com um obsessor. Então, muita atenção. Sentiu necessidade de se conectar com o seu eu interior de uma forma mais tranquila, de uma forma mais harmoniosa? Venha até aqui o nosso instituto às segundas-feiras, venha fazer uma aula experimental de yoga, venha meditar e respirar conosco por uma vida melhor, mais equilibrada, mais saudável. E eu tenho certeza que fazendo esse pouquinho e pouquinho, você vai conseguir se livrar de todos os vícios, criar hábitos saudáveis e positivos e com certeza exercer a potencialidade do que você é. Um ser de luz, um ponto refletor da luz divina e da virtude dos orixás aqui na fisicalidade. Mais uma vez, meus queridos irmãos de fé, muito obrigado pela oportunidade e vamos seguir aí uma vida de consciência, de aprendizado e sem vícios. Axé, passa a palavra para o meu querido irmão Paul. Pegando carona no que o Flávio falou, qualquer transformação, né, pessoal, ela precisa começar com uma atenção de amor para consigo mesmo. Então, se você ainda tem algum comportamento ou algum vício ou algo que você quer mudar em você e que você está identificando, em primeiro lugar, tenha paciência e amor com você mesmo. Se acolha, né? Se respeite, porque esse é o primeiro passo para que você possa fazer uma mudança. Não adianta se revoltar ou se entristecer, não é? Tenha paciência consigo mesmo, se acolha, né? Tenha amor por você. E esse é o primeiro passo que a gente pode dar para uma transformação mais efetiva. Né? Eu espero ter colaborado aqui com vocês, foi uma grande honra participar desse programa e ter colocado um pouco de luz para essa questão que é tão abrangente, tão ampla e tão diferente, né, em cada um dos casos. Né? Então, eu desejo a vocês uma boa noite e passo a palavra para o Francis. Bom, pessoal, estamos encerrando mais um programa. Um assunto de vícios aí, de comportamentos muito abrangente. E falando em vícios e comportamentos, eu vou, né, pedir para o povo falar um pouco do trabalho dele, né, efetivo, porque ele faz esses trabalhos quando a pessoa está sem a consciência da sua vida, do seu caminhar com relação ao espiritual. O espiritual não é religioso. É quando a pessoa não se situa no espaço onde ela está, na sua família, enfim, ela perdeu o controle, ou tem um comportamento que aquela famosa música Deixa a Vida Me Levar, né? O Paul, como profissional, atende. Então, Paul, passe aí os seus contatos, né? Ele atende aqui também às quartas, mas o trabalho de coaching, ele tem essa ideia de ajudar a pessoa a alcançar um objetivo. É muito comum a pessoa saber o que ela não quer mais. Né? Então, muitas vezes a pessoa chega e fala, eu quero mudar isso na minha vida, que isso eu não quero mais, ou isso não está bom. E muitas vezes a pessoa não sabe o que ela quer. Então, o trabalho de coaching começa ajudando a pessoa a descobrir o que ela quer colocar no lugar disso que ela não quer mais, né? E em seguida ajuda ela a estabelecer um plano de ação, um plano de metas e resultados para que ela possa caminhar em direção ao que ela busca, a solução, né, de alguma questão, seja uma questão espiritual, seja uma questão de vida, uma questão profissional, uma questão envolvendo comportamento. Então, eu faço esse trabalho de coaching, né, e o meu contato é o próprio contato do Instituto Plenitude, que faz parte, né, onde eu
CJ faz parte. Tá certo, pessoal. Então, sexta-feira teremos nossos trabalhos espirituais normalmente. Eu sei que quinta-feira tem um feriado aí, mas a espiritualidade, ela está aí sempre. Quinta-feira os trabalhos normalmente às 20 horas. Peço para que vocês cheguem 7h30. Perdão, sexta-feira. Quinta-feira é o feriado, então vamos aproveitar aí para nos conectar, ver os vícios, né? E sermos um pouco felizes. Temos momentos felizes. Na quarta-feira temos o trabalho de Reiki a partir das 19 horas. Então, aqueles que quiserem comparecer nesses trabalhos. E na segunda-feira, às segundas-feiras, trabalho de yoga, né? Yoga a partir das 20 horas. Todos são feitos aqui no Instituto, Rua Dr. Sérgio Meira, 41. Nessa sexta-feira, eu vou abrir uma nova agenda dos trabalhos terapêuticos da casa. Então, vai ter uma agenda de Reiki e vai ter uma agenda de coaching. Então, vão ter aí alguns números que a gente vai determinar, algumas pessoas que a gente vai abrir. Tá certo? Então, aqueles que quiserem, compareçam aí, sexta-feira, 7h30. E boa semana para vocês, um bom feriado, espero que vocês tenham aproveitado o programa. Venham conhecer a nossa casa. O nosso desenvolvimento mediúnico é às terças-feiras, a partir das 20 horas. Nós vamos ter aí a vivência dos orixás Nanã, né? E os próximos orixás que a gente faz o trabalho de oferenda, a consciência do orixá, o arquétipo, um pouco da história, tudo de forma prática. Tá certo, pessoal? Então, um abraço para vocês, fiquem com Deus. Axé. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Umbanda, Consciência e Juventude, com o sacerdote umbandista Franz Meyer. Oferecimento Instituto Cultural e Social Plenitude. Estamos localizados na Rua Dr. Sérgio Meira, 41, Barra Funda, São Paulo. Maiores informações no e-mail umbandaconsciente@gmail.com.